É preciso ter fé. E só assim poderemos compreender que a noite da paixão, a noite da traição, a noite da negação, a noite da dor é também a noite da glória. É uma noite de glorificação na vida do Filho de Deus. E por que não identificarmos isso também nas nossas vidas? Eu vou repetir isso aqui para você. É preciso ter fé para que possamos então compreender que a noite da dor, a noite da traição, a noite do desamparo, a noite do abandono é também uma noite de glorificação. Apenas os que têm fé compreendem isso. Permanecem fiéis neste momento. Perceba que hoje o Evangelho nos narra não apenas a traição de Judas, mas também a negação de Pedro. E o Missal vai fazer um comentário belíssimo. Ele vai dizer: Pedro apresenta um entusiasmo afetivo. Ao mesmo tempo que ele disse ao Senhor no Evangelho: eu daria a minha vida por ti, para uma linha depois o evangelista nos testemunhar então a negação de Pedro. E o Missal vai nos lembrar, não basta o entusiasmo afetivo. Muitas vezes pode ser que isso se faça perceber nos nossos grupos de orações ou até em outras denominações que se reúnem por aí, um grande entusiasmo afetivo. E hoje a palavra de Deus vem nos recordar que isso não é suficiente. Apenas a fé poderá nos manter de pé. Apenas a fé no Filho de Deus nos manterá então inabaláveis diante de toda prova. É isso que hoje a palavra de Deus vem nos ensinar. Enquanto eu rezava com esta palavra, me vinha tantas situações, porque no último domingo Jesus entra em Jerusalém e o povo suplica: salva o teu povo. E é exatamente isso que nós vamos ver no desenrolar destes dias, Jesus salvando o seu povo. Acontece que Deus tem o seu desígnio, Deus tem a sua maneira, não é o seu modus operandi, Ele sabe como fará. Assim também nós tantas vezes estamos ali na nossa oração pedindo assim: Jesus, salva o meu cônjuge, não permita que ele se perca. Jesus, salva a minha família, não permita que ela desmorone. Não é? Jesus, cura este meu filho enfermo. E tenha certeza, o Senhor está ouvindo essa oração. Acontece que o agir de Deus não cabe no meu e no seu esquema, não cabe. Porque muitas vezes, para mim, para você, na nossa maneira puramente humana de enxergar as coisas, por exemplo, restaurar a minha família, restaurar o seu casamento seria da seguinte maneira: ter ali o cônjuge ao seu lado dizendo o quanto te ama, dedicado, compreensivo, em harmonia. Mas para Deus isso não significa salvar necessariamente. Porque a salvação em Deus é algo muito mais profundo. Sim, passa por tudo isso também, mas é algo muito mais profundo. Para mim, não é? Para você, talvez a cura desta enfermidade, a cura deste filho, seja que esse câncer desapareça, mas para Deus a cura deste filho é algo muito mais profundo do que o desaparecimento deste tumor. Você consegue entender? Olha, para que possamos compreender melhor, nos debrucemos aqui sobre o comentário do Missal, acerca, não é, do canto do servo do Senhor, do servo sofredor, que é a primeira leitura. Ele diz o seguinte, presta atenção nessas palavras: a cruz assinalou a inversão de toda lógica humana. Com ela, Jesus atingiu o fundo, não só da humilhação, mas da derrota, da qual não se teria podido nunca levantar. Entretanto, da sua morte saiu vida. Do seu aviltamento, do seu aniquilamento, saiu a suprema glorificação. A suprema glorificação. Perante esta figura, o nosso Senhor, o nosso Deus crucificado, todos os nossos esquemas explodem. Percebemos então que somos homens limitados, incapazes de compreender os planos de Deus, de neles entrar, senão por meio da fé. A salvação não será nunca obra nossa, mas será sempre um dom gratuito para nós e sofrido por quem não o mereceu. E mais adiante, comentando esta passagem do servo sofredor, quando ele diz: trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto.
De fato, ninguém jamais falou como o Senhor. Ninguém jamais praticou em favor dos pobres as obras que ele realizou. Entretanto, ao pé da cruz havia apenas um grupo pequenino de pessoas. Contudo, foi exatamente por causa deste seu aniquilamento que ele tornou-se luz dos povos e levou a salvação até as extremidades da terra. Sinal do Cristo, a Igreja deve dispor-se a revestir visivelmente o mistério, rejeitando toda lógica de força, de poder e prestígio. A salvação não chega aos homens em proporção da eficiência e do saber estratégico do povo de Deus, não, mas vem de uma decisão do Pai. E manifesta-se ao mundo, sobretudo, onde é capaz de entrar o amor. Ali, onde entra o amor, na treva do fracasso e na humilhação da derrota, o amor tem a palavra final. Na treva do fracasso, quantas vezes nós também estamos nos sentindo exatamente assim, fracassados, derrotados. Mas a salvação se manifesta tantas vezes aí onde é capaz de entrar o amor. Nesta cruz que é carregada com fé. Pedro nega o Senhor. Pedro está amedrontado. Ainda há pouco, gente, o que o medo faz conosco? Porque ainda há pouco Pedro desembanhou sua espada, partiu para cima dos oficiais romanos. Mas agora Pedro está tomado pelo medo. O espírito de medo paralisa. O espírito de medo nos entorpece, nos tira a visão clara. Agora Pedro nega o Senhor e não uma, duas, mas 3 vezes. Mas sabe, algo que nós precisamos ressaltar diante da leitura deste evangelho é que o medo fez Pedro cair, mas o amor fez com que Pedro se levantasse. Olha que comentário belíssimo. Pedro levou 1 hora para cair e 1 minuto para se levantar. E subiu muito mais alto do que estava antes da sua queda. Nós não devemos desesperar diante das nossas fraquezas. Interessante que o Senhor nos permite, partilha conosco ali as fraquezas que existem no seu próprio colégio apostólico. Ele não escolheu os mais fortes, ele não escolheu os mais sábios, ele não escolheu sequer os mais virtuosos, mas ele escolheu pedras brutas mesmo, exatamente para modelá-las, exatamente também para dizer a mim e a você que existe uma chance para nós, que por graça de Deus nós podemos corresponder. Judas trai, Pedro nega, os outros apóstolos fugirão. Está aí patenteado, está aí a fraqueza estampada. A fraqueza dos próprios apóstolos, aqueles que deveriam ser os super-heróis, fraquejam. Mas são os mesmos homens que lá na frente, com exceção de Judas, vão derramar o seu sangue por amor a Cristo. Talvez eu e você já tenhamos caído, talvez não, certamente eu e você já caímos tanto ao longo do caminho. Mas como nos ensinam os santos, a santidade não consiste em nunca cair, não é isso, mas em levantar-se sempre. O medo fez Pedro cair, o amor faz Pedro levantar-se. Pedro levou 1 hora para cair, mas levantou-se num minuto. E subiu muito mais alto do que estava antes da sua queda. Essa palavra é para mim, essa palavra também é profética na sua vida. Quantas vezes nós também já negamos o Senhor? Cada pecado é uma negação de Jesus. Cada pecado é uma negação do Senhor, é uma ofensa, é uma negação. Quantas vezes negamos o Senhor? Mas hoje o Senhor visita a nossa história e diz: filho, levante-se, eu conto contigo. Lembre-se que essa falta grave de Pedro não tirou dele a sua missão, não. Ele continuou sendo então aquela pedra sobre a qual Cristo iria edificar a sua igreja. E por um ato belíssimo da parte de Pedro, por causa da sua humildade também, do seu arrependimento, ele reconheceu, ele se deixou olhar por Jesus, ele chorou amargamente, nos diz a palavra. Pedro saiu e chorou, ele chorou o seu pecado, ele chorou a negação e se permitiu olhar por Cristo e voltou agora muito mais forte, agora muito mais consciente do seu nada e da sua dependência de Deus. O mesmo não aconteceu com Judas. Judas se fechou no seu orgulho. O seu arrependimento é aquilo que nós chamamos de remorso. Ele está angustiado, amargurado, mas ele é um homem sem esperança. Jesus conseguiu olhar nos olhos de Pedro, Jesus tentou olhar nos olhos de Judas. Acontece que Pedro
devolveu o olhar a Jesus, se deixou olhar e curar e libertar por ele, Judas se negou a olhar para Jesus. Ah, Judas, se tu tivesses olhado nos olhos do Filho de Deus, nos momentos do nosso desespero também, imitemos a Pedro, olhemos nos olhos de Jesus. É um olhar triste, sim, por causa da nossa ingratidão, mas ao mesmo tempo é um olhar de compaixão. Ele se compadece de nós. Não esqueça aquilo que está na carta aos Hebreus. Ele experimentou em tudo a nossa condição humana, ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece a nossa limitação, ele conhece as nossas lutas. Com exceção do pecado, ele experimentou em tudo a nossa fraqueza e é capaz de se compadecer de nós. Olha que palavra poderosa. Ele é capaz de se compadecer de nós. Assumiu a nossa humanidade. Jesus conhece os nossos medos. Jesus conhece as nossas angústias. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Pai, por que me abandonaste? Jesus conhece. Ele sua sangue no horto. Ele conhece. Ele experimentou o nosso cansaço. E por isso, então, é um Deus capaz de se compadecer de nós. Ele olha com compaixão para nós, perdoa as nossas faltas, carrega sobre si os nossos pecados, carrega sobre si as nossas enfermidades. Se existe alguém que acredita em você, se existe alguém que acredita profundamente em você, que acredita que você é capaz de virar essa história, que você é capaz de corresponder, esse alguém é o teu Deus, é o teu Senhor, é Jesus. Se deixe olhar por Jesus hoje. E assim como Pedro, levante-se dessa prostração. Porque Jesus te ama, o Senhor te ama e Ele conta contigo para estabelecer o seu reino de amor. Ele conta com você como instrumento de salvação para a tua família. Como instrumento de salvação neste mundo, Deus conta com você. Vamos proclamar esta palavra, suplicando também o dom da fé. O dom da fé. Não nos basta um entusiasmo afetivo, mas precisamos ter fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e do 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde.
Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Fazei-me compreender que a noite da dor, que a noite da traição, na minha vida também é uma noite de glorificação. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E ainda que eu tenha negado tantas vezes até agora, dá-me a graça de você ser fiel. Daqui, da hora em diante, dá-me a graça do arrependimento, da contrição do coração e de uma nova vida em Ti. Sim, Senhor, podes contar comigo. Eu quero Te seguir, eu quero Te servir. Dá-me a Tua graça. Dá-me a Tua graça. Banha-me na Tua misericórdia. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Recomendemo-nos à Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra, convide outras pessoas. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.